momento, querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Acredito que todos estão felizes. Desde o princípio que nós adentramos aqui e sentimos a presença de Deus, Ele continua conosco. E já ouvimos tanta coisa linda nesta noite que nós ficamos muito felizes. Abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o versículo 30. É um texto bastante longo, mas nós não pretendemos ir até muito longe, mas prometo em transmitir aquilo que Deus tem posto ao meu coração. São Lucas, capítulo 13, versículo 22. Todos acharam? Amém. Diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando vedes, ou como seja, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora, começar-lhes a bater, dizendo: Senhor, abre-vos a porta. Ele vos responderá: não sei quem sois. Então direi: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muito virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há último que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Amém? Podeis assentar. Queridos irmãos, eu agradeço em poder estar aqui nesta noite. Ontem à noite até tinha dito para o pastor Alain, talvez eu não iria, por motivo da gripe muito forte desde sexta-feira, que ela me pegou, e Alain também não está muito legal, mas pela graça de Deus aqui estamos um pouquinho melhor. E ontem à noite estava bastante mal, só bastante nariz com dificuldade da gente até pronunciar. Mas nós queremos nesta noite meditar na palavra de Deus, nesse texto que o Senhor tem nos dado para meditarmos nesta noite. Nesta noite é um ato de Santa Ceia, um trabalho que nós não desfazemos dos demais, mas é um culto que realmente faz a diferença. E nós deveremos estar conscientes de uma coisa, que vai chegar um dia, já ouvimos desde o princípio hoje, falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. E vai chegar um dia que nós iremos cercar a mesa do Senhor pela última vez. E esse dia está bem perto. Nós nunca vivemos uma época de sinais e de cumprimento da palavra de Deus, como vemos nos dias que nós estamos atravessando.
as coisas estão se afunilhando de uma forma admiradora, não vou dizer assustadora, porque todos sabem que estas coisas hão de acontecer, mas é algo que realmente nos admira, o cumprimento da palavra de Deus em todos os momentos. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus precisa estar preparadas a qualquer momento, porque a qualquer momento Ele raiará nas nuvens dos céus. Então, hoje é o dia 13. Não sei se vocês observaram algumas notícias, pode ser que não dê certo, mas o dia 13 de agosto é um dia que eles marcaram para fazer a paz no Oriente Médio. Nós vemos isso aí um sinal da volta do Senhor Jesus, a unificação das igrejas, a unificação da moeda, a unificação do governo, pretendendo um governo único. Mas nós temos um Deus que não falha com as suas promessas. Ele está prestes para voltar. No texto que nós temos lido, irmãos, nós vemos aqui a respeito da porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Todos sabem que o Senhor Jesus, Ele veio com uma missão maravilhosa de propagar a mensagem do Evangelho. Ele não perdia a oportunidade. Aonde ele ia, por cidades e aldeias, lugarejos, povoado mais, povoado menos, mas o Senhor Jesus sempre, a sua missão foi propagar a respeito do reino. E a igreja do Senhor Jesus tem uma missão semelhante. O Senhor nos trouxe, nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, para fazer a diferença, para propagar, para anunciar a palavra de Deus e a respeito da volta do Senhor Jesus. Então ele passava ali por aqueles lugarejos, falando, caminhando em direção a Jerusalém, e ele muitas vezes ele era surpreendido em um certo aspecto, porque Jesus nunca se viu em aperto em dar resposta para ninguém. Nós falamos assim por uma força de expressão, às vezes surpreendido, porque talvez ele não pensava uma pergunta desta forma, mas ele sempre teve uma pergunta, uma resposta para cada uma pergunta. E nesta noite não é diferente. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você carece, mas o meu Deus, como já ouvimos, Ele tem uma resposta da sua parte para a vida de cada um de nós. Nós vemos que Ele nesta caminhada, meus irmãos, Ele então ouviu que alguém lhe aproximou e perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Os irmãos já pararam para pensar em uma pergunta em um certo aspecto, uma pergunta maliciosa, para ver se o Senhor estaria em aperto em dar uma resposta. Mas sempre o Senhor Jesus
Ele teve uma resposta para cada um problema. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que quando o Senhor Jesus, eles trouxeram para o mestre uma mulher apanhada em adultério, e eles trouxeram para o mestre, e eles queriam dizer com isto: eu quero ver por aonde que o mestre vai sair ou vai se sobressair. Eles apanharam aquela mulher e trouxeram. Mediante a lei, ela deveria ser morta, apedrejada. E era isto que eles queriam que acontecesse. Porque se isto aí acontecesse, eles iriam dizer o seguinte: cadê o amor deste Jesus? Mas eles trouxeram aquela mulher para próximo, bem perto do mestre, e nós vemos que o Senhor Jesus disse para eles o seguinte: o que não tiver pecado, atirem a primeira pedra. E ele começou a escrever no chão. Porque, meus prezados irmãos, quem ali que não tinha pecado? E eles achavam que o mestre não teria uma resposta. E quando o Senhor Jesus começou a escrever na terra, ele levantou os seus olhos e viu que tinha saído um após o outro. Ele disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela disse: saíram, não sei. Ele disse: vai e não peques mais. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Este homem perguntou para Jesus: são poucos os que são salvos? Se ele dissesse que seria pouco ou muito, ele estaria, quem sabe, fazendo um juízo antecipado. Mas o Senhor Jesus demorou em dar uma resposta, e ele disse aqui, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu o mestre e lhe disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que coisa maravilhosa, irmãos, é parar um pouquinho e analisar o conteúdo dessa palavra. Ele disse, a resposta que ele disse para eles foi esta: entrai pela porta estreita. Quem sabe na mente daqueles que fizeram a pergunta, eles queriam dizer o seguinte: o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas, irmãos, de fato foi uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Entrar pela porta estreita. Todos sabem que a Bíblia nos mostra, desde o princípio, duas árvores, dois destinos, dois caminhos, duas portas, dois povos, ou que seja povos, e céu e inferno. Ele deixou isto à escolha do homem. Como disse Moisés na sua palavra: eis que ponho diante de ti a escolha. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Então a felicidade da igreja, a felicidade do ser humano, em quase todos os aspectos, ela se dá no que tange a escolha. Poderemos trazer para o lado da vida diária, em determinadas escolhas que fazemos, não teremos sucesso. E para o lado da vida espiritual, não é diferente. Não é diferente. Porque, irmãos, para ir para o céu, precisa passar pela porta estreita. Precisa passar pela porta estreita. A porta que se dá para o céu é estreita, e o caminho que se dá ao inferno é uma porta larga, caminho largos, e muito
muitos são os que entram por ele, mas nós estamos felizes, porque o Senhor nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, nos fez ciente a respeito da salvação, perdoou nossos pecados e prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Se a porta é estreita e não tivéssemos ajudas, quem sabe não seria bem sucedido, mas o Senhor está conosco no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, no momento da dor. Ele está conosco em toda ocasião. A igreja, ela é privilegiada. Louvado seja o nome do Senhor. E por esta porta, meus queridos irmãos, nós vemos que por ela se dá a entrada para o céu de glória, que a igreja espera e que o Senhor tem preparado para nós. Ele próprio disse o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrarás e sairás e acharás pastagem. O Senhor Jesus é o único. Não há outro em quem podemos encontrar salvação, a não ser na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, para termos sucesso na nossa vida espiritual, precisa de esforço. Quem sabe, para caminharmos por um caminho largo, não precisa esforçar muito, não tem obstáculo, mas no caminho estreito tem, não é? A porta estreita, para passar por ela, com bagagem não passa. E nós vemos que precisa de esforço, porque, meus prezados irmãos, é interessante analisarmos esta verdade, que para entrar no céu precisa de renúncia, não é? As coisas para entrarmos no céu, ela, como se dizem o adágio por aí, não vem de mão beijada. Cristo pagou por nós o preço da nossa salvação na cruz do Calvário, e através da sua ressurreição nos garantiu uma salvação, mas depende de esforçarmos. Precisa de esforço, e para isso precisa de renúncia. Quantas vezes na nossa vida, neste mundo, quantas coisas o mundo nos oferece, e por sinal, igreja do Senhor, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, difícil cuidar de igreja, difícil de pastorear. Acontece em cada problema que muitas vezes nos surpreende, mas, meus queridos irmãos, até aqui Deus tem nos ajudado, e Ele prometeu de continuar nos ajudando. Nós vemos que quanta coisa nos dias que nós vivemos, que antes era pecado, hoje não é mais. Muita coisa que era pecado antigamente, hoje não é mais. E às vezes nós corrigimos no nosso campo, na nossa congregação, ou alguém vai na cidade do vizinho, mas lá não é assim, o Deus é outro. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Mas o Senhor nosso Deus até aqui tem nos dado força, coragem, disposição para romper, e não vamos negar nas nossas mãos, mas estando ciente de uma coisa,
que o que era pecado antes é pecado hoje. Vamos estar certo disso. Era pecado antes, hoje também é. Porque a Bíblia não mudou e nem vai mudar. Jesus não mudou e nem vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O apóstolo São Paulo escreveu em uma das suas epístolas que ele virá buscar para si um povo seu, especial de boas obras. Um povo seu, especial, zelosos e de boas obras. É esta a igreja do arrebatamento. Porque a igreja do arrebatamento, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Porque nós vemos, queridos irmãos, que não adianta ser meio termo. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que ser tudo ou nada. Encontramos, irmãos, no Apocalipse, que nós não podemos ser morno. Precisamos ser quente ou frio. Porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Então, a cada momento da vida que nós levamos, devemos ter e fazer um esforço. Fazer esforço para viver. Porque em nós há duas leis que reinam em nós. Isto é, da carne e do espírito. Nós sabemos que o ser humano, por muito crente que ele seja, mas a natureza pecaminosa ele tem. Nós passamos, aceitamos a Cristo, fomos transformados, fomos batizados nas águas, nascemos uma nova criatura, mas a natureza do ser humano, ela não muda. Mas pastor, se não muda, como que fica? Ela não muda. Ela precisa ser subjugada. Ela é subjugada. Nós, pela ação do Espírito, pelo esforço que temos e o desejo de entrar por uma porta estreita, aonde se dá para o céu, faz com que nós renunciamos o pecado e a oferta que o mundo faz para nós a cada dia. Nós precisamos estar ciente de uma coisa: esforçai-vos. É isto que Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, irmãos, e estreita é a porta que se dá para o céu, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz a uma perdição sem paralelo. Mas que o Senhor nos ajude a cada momento da nossa vida, que jamais deveremos pender para um outro lado e sair ou agir oposto à vontade de Deus e à sua palavra, mas deveremos estar atentos a cada momento pelo que a palavra de Deus nos exorta nesta noite: esforçai-vos. A resposta seria esta: esforçai-vos. E também a resposta para eles não é aquilo que vocês estavam pensando, mas, querida igreja, Jesus vai voltar. Vai ser surpresa para muita gente. Jesus vai voltar. Vai ser surpresa para muita gente. Alguém tem uma filosofia que a igreja subirá metade por causa disso, por causa daquilo. Isso aí não existe. Isto não é verdade. Porque, meus queridos irmãos, a palavra nos mostra que poderão estar dois numa cama. Um é arrebatado e o outro pode ficar.
estarão dois moendo, ou duas moendo em um moinho. Uma pode subir e a outra pode ficar. E alguém às vezes aplica o seguinte: e a igreja vai ser assim. Longe disto, quantos aqui têm certeza do arrebatamento da igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós deveremos estar conscientes de uma coisa, que o Senhor nos trouxe para a luz da sua palavra, para ser um candidato para o arrebatamento, para ser uma pessoa que vai subir muito breve ao encontro do Senhor Jesus. Ainda que você diga como alguém diz na carta de Pedro: ai, desde que meus pais dormiram, falavam a mesma coisa, e as coisas continuam da mesma forma. Irmãos, eu estou nesta, Jesus vai vir breve. E tem um outro fator: se ele demorar, nós vamos. Amém? Porque quem não morre novo de velho escapa. Esta é a verdade. Se Jesus demorar, nós vamos. Mas eu acredito que antes que isso aconteça, eu estou crendo que eu vou participar do arrebatamento da igreja. Eu estou consciente disso, e o Senhor vai nos dar condições. Por que dessa verdade? Porque os sinais estão se cumprindo, acelerando cada dia. Os sinais da volta do Senhor Jesus se aproximam. Então, irmãos, em primeira mão, esforço. Em segundo, urgência. Não é para amanhã, não, é para hoje. É para hoje. Nós precisamos estar pronto hoje. Urgência. Prepare-se. Não brinque de ser crente. Não facilite na vida espiritual. Cuidado, cuidado, cuidado na vida que levamos, porque o céu é muito mais importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, irmãos, a união. A união é algo importantíssimo na igreja. União da família, união na igreja é importantíssimo na nossa vida. Quantas desavenças em alguns lugares. Aqui eu acredito que vai tudo bem, mas quantos probleminhas que surgem, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas nós precisamos estar unidos, como diz o Salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em quarto lugar, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abrindo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, querida igreja, nesta noite, eu quero encerrar por aqui, mas não deixe de lado esta verdade. Vamos seguir a paz, vamos viver uma vida harmoniosa, uma vida, isto é, unidas em um só propósito, um propósito de um cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, no nome de Jesus.